Início ao nosso projeto, né, com o título de As influências da modalidade slackline para alunos do 7º ano do ensino fundamental com dificuldade de equilíbrio em práticas na educação física. Dando início ao nosso projeto, é importante a gente primeiramente salientar alguns conceitos, né, para a gente conseguir compreender a fundo cada um deles. Primeiramente, começando com a questão do equilíbrio corporal, que segundo o autor Schmid, de 2010, o equilíbrio corporal ele é a capacidade do indivíduo de se manter ereto ou realizar alguns tipos de movimentos de aceleração ou com rotação do corpo, de maneira eficaz sem ouvir oscilações ou desvios, ou seja, quedas. O equilíbrio ele é a capacidade de manter a posição do corpo sobre a sua base, seja ela em inércia ou em movimento. Outro conceito que a gente traz aqui é a questão do equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático, né, especificando mais um pouco. O equilíbrio estático, né, segundo os autores Almeida Veras Domo, 2010, o equilíbrio estático ele é o controle do movimento postural, né, na posição imóvel, claro, e a utilização de informações internas e externas com relação, né, associada à ativação muscular com a manifestação da estabilidade. Já o equilíbrio dinâmico, segundo esse mesmo coletivo de autores, é a capacidade de qualquer indivíduo controlar o seu centro de gravidade enquanto ele se movimenta, né, sobre a sua base de apoio. E também que recruta, né, de certa forma, um nível adequado de forças nos membros inferiores. Bom, para a gente compreender ainda mais a questão do equilíbrio, é importante a gente entender como ele funciona, né? Quais são os mecanismos envolvidos, sendo mais específico, quais os mecanismos fisiológicos. A gente começa aqui com a questão do sistema vestibular, que está totalmente relacionado com o fenômeno do equilíbrio corporal. Então esse sistema vestibular, ele é, né, constituído por uma estrutura óssea, né, que é chamada de labirinto, onde o labirinto está localizado no osso temporal e contendo, né, também no seu interior as estruturas membranosas. Esse sistema vestibular ele é um dos principais responsáveis pela orientação espacial do nosso corpo, de forma estática e também de forma dinâmica. Outro também componente bastante determinante, outro mecanismo, é a questão do sistema proprioceptivo, né? Que basicamente ele é formado pelos proprioceptores, que são os fios musculares, os órgãos tendíneos e também os receptores articulares, segundo Enoca 2000. Bom, já trazendo a questão da abordagem que será utilizada nessa presente pesquisa, né, que está sendo utilizada, é a questão da abordagem desenvolvimentista. Essa abordagem ela foi criada, né, com o objetivo de apresentar algumas possibilidades de desenvolver educação física, tendo como base os conhecimentos acadêmicos, científicos, né, investigados pelo comportamento motor, sendo mais específica a aprendizagem motora, né, segundo o Gotani 2008. Então a educação física desenvolvimentista ela está totalmente relacionada com o desenvolvimento motor do indivíduo e ela tem como foco ensinar e aperfeiçoar as habilidades motoras através do movimento e através de atividades de acordo com cada faixa etária, que no caso dessa pesquisa são alunos de 12 e 13 anos de idade. Então o desenvolvimento motor ele é um processo contínuo e gradual, né, que ele vem desde os primeiros anos de vida e acompanham até a morte. E ele sempre mantém uma sequência. Então a educação física tem um papel bastante importante nesse processo, né? Pois ela oferece experiências e experiências juntamente com uma diversidade de novos movimentos. Bom, já na questão da literatura, né? O que a literatura traz sobre esse nosso título, né? O que ela traz sobre a utilização da ferramenta do slackline, o que ela traz sobre o equilíbrio, né? Começando, a gente fez uma pequena caracterização, né, de 3 tópicos, começando pelas questões sociais, né? O que a literatura traz. Nas questões sociais, a literatura nos traz, alguns estudos feitos por nós, que o slackline, além de ser uma maneira motivadora, né, de ser praticada, ela incentiva que os alunos participem cada vez mais das aulas de educação física. E por meio de algumas atividades do slackline também, mostra a possibilidade de interações sociais, né, que a educação física pode ter. E fazendo com que, né, o adolescente ele consiga utilizar diferentes tipos de linguagens, como a comunicação normal, a linguagem motora,
também estimulando a questão de respeito e a questão da cognição também. Outras características que o slackline traz, né, segundo a literatura, é a questão de sentimentos de autorrealização, também de autoexpressão dos alunos, induzindo algumas atitudes de companheirismo, zelo pelo colega, superação de limites, autoconfiança e resolução também de tarefas em conjunto, né? Além, claro, de superar essa tendência tradicional das práticas da educação física no cenário de hoje. Outra coisa também que a literatura nos traz é a questão da importância de ressaltar para os alunos a importância do equilíbrio corporal na vida deles, né? No dia a dia deles, em diversas atividades. E até mesmo nas práticas de educação física, mas também fora do âmbito. Já na questão do âmbito profissional, a literatura nos traz, né, principalmente especificando a atuação do professor, ela nos traz que é bastante importante, né, essas atividades inovadoras dentro do contexto de aula, né, de educação física, pois ela traz diversos fatores positivos, né, como eu disse anteriormente, entre elas a maior participação dos alunos. Beneficiando também, né, a questão dessas atividades do slackline, o professor estimulando por meio das atividades a questão de concentração, equilíbrio, força, custo acessível, né, também, aprendizagem rápida, além de ser, né, claro, um recurso bastante atrativo para esses alunos. A autora Dari, do 2012, ela traz que o objetivo do professor dentro do âmbito profissional, o objetivo dele é facilmente atingido quando os alunos eles começam a descobrir prazer nas aulas. E para que isso aconteça, é bastante importante considerar que os alunos eles precisam aprender uma gama de movimentos que estejam associados à cultura, né? Tendo assim a oportunidade deles conseguirem vivenciar diversos aspectos vinculados ao corpo e também ao movimento. Bom, não deixando de lado também, né, a questão do equilíbrio, obviamente, com a questão do desenvolvimento motor, que o autor Goltani, em 1988, ele traz que as aulas de educação física elas são responsáveis, né, por desenvolver e aprimorar o desenvolvimento de diferentes componentes da motricidade. Então é no espaço de aula que ela estrutura, né, um ambiente que seja bastante adequado para os alunos, oferecendo assim, juntamente com o professor, claro, oferecendo experiências para os alunos e que auxilia no desenvolvimento humano, em especial no desenvolvimento motor. Garantindo sempre, claro, a aprendizagem de habilidades específicas, né, em algumas práticas corporais, como especificamente nesse caso, a prática do slackline. Já em questão da relevância acadêmica, né, a gente trouxe alguns estudos que mostram como a gente não conseguiu ter uma base bastante incisiva, né, em questão de quanto tempo demora para se melhorar o equilíbrio em algum indivíduo. A gente trouxe alguns estudos, né, que mostra, principalmente, né, nesse campo científico, nessa área de pesquisa, que um estudo que a gente trouxe traz que algumas crianças, né, na questão da capacidade do equilíbrio estático, né, dessas crianças, eles evidenciam uma tendência linear, né, em direção a uma melhor performance do equilíbrio dos 2 aos 12 anos de idade. E nesse mesmo estudo, nessa mesma pesquisa, eles conseguiram observar a diferença entre os sexos, né? Em crianças mais velhas, né? 10 anos ou mais. As meninas, elas continuam a ter a performance melhor do que os meninos em alguns testes de equilíbrio estático. Então as meninas, com frequência, elas são mais proficientes do que os meninos até os 8 ou 9 anos de idade. A partir daí, os meninos e as meninas eles têm o mesmo nível de performance, né? Não o mesmo, mas similar. Então o progresso, né, do progresso do equilíbrio ele desacelera por volta dos 9 anos de idade. Ele desacelera antes de chegar aos ganhos rápidos, né, que o estudo traz que são a partir dos 12 anos de idade. E também alguns estudos mostram a questão de alguns aspectos bastante interessantes em relação à prática do slackline, né? Como o envolvimento de inúmeras habilidades e capacidades motoras também. Já em questão do nosso objetivo de pesquisa, o nosso objetivo dessa presente pesquisa é reconhecer e investigar o equilíbrio corporal, né? O equilíbrio
E também identificar as contribuições que o slackline pode proporcionar a esses, né, ao equilíbrio dinâmico e estático, em escolares do 7º ano do ensino fundamental. E um dos objetivos também é ter a compreensão da prática do slackline e quais os benefícios envolvidos, né, em relação ao desenvolvimento das habilidades motoras. Nosso objetivo de pesquisa, né, dessa presente pesquisa é reconhecer e investigar o equilíbrio corporal. Então a gente tentou ao máximo reconhecer, compreender também, investigar a fundo o equilíbrio corporal, sendo mais específico, equilíbrio estático e dinâmico. Identificar também as contribuições que o slackline pode proporcionar ao equilíbrio dinâmico e estático, né, de escolares do 7º ano do ensino fundamental. Compreender também a prática do slackline, quais os benefícios envolvidos, né, com relação ao desenvolvimento das habilidades motoras. Caracterizando, né, o sujeito de pesquisa, né, realizando essa caracterização com os alunos do 7º ano do ensino fundamental, né, que será trabalhar no período da manhã. A sala em questão conta com 29 alunos, né, 17 são meninos e 12 são meninas, né, e se encontra na faixa etária de 12 a 13 anos. E com relação a essa faixa etária, né, é interessante compreender algumas características que o autor Jimenez 2004 relata, né, que essa fase da adolescência é marcada no rosto e transformações por todo o corpo decorrentes de mudanças hormonais, que são características, né, nesse período da adolescência. Além dessas peculiaridades de ordem fisiológica, é possível destacar outras, né, de ordem comportamental, né, onde geralmente eles apresentam conflitos pessoais. Eles desafiam com frequência a autoridade estabelecida, começam a demonstrar interesse pelo sexo oposto e atribuem especial importância à convivência em grupo, né? E já sobre a transição que marca o período da adolescência, ela é tão intensa que tem sido denominada de crise. Outros termos também seria a fase de conflito seria o conflito de identidade, ou no humor do senso comum, a aborrecência. Já caracterizando em relação ao desenvolvimento motor, né, segundo o Galahu e Osmond 2001, essa faixa etária ele se encontra na fase motor especializada, onde é o período que as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais já estão progressivamente refinadas, combinadas e também mais elaboradas em algumas situações que a exigem, né? Nesse presente estudo, será trabalhado com alunos que têm a dificuldade na capacidade motora do equilíbrio, né? Que afeta diretamente as habilidades citadas anteriormente. E esse objetivo principal será trabalhar com este problema. Já na caracterização do contexto de aplicação, né, será realizado na Escola da Prefeitura, MF, Dr. Antônio Carlos de Abreu Sodré, que está localizado no bairro Jardim Sabará, né, no distrito de Campo Grande. A região em torno da escola é considerada de classe média baixa em relação a estruturações e condições socioeconômicas, né, ressaltando também que ao entorno da escola possui 2 abrigos para crianças e adolescentes, onde uma pequena parcela desta está matriculada na escola em questão, né? Já sobre o método, iremos utilizar o teste Flamingo, né, Eurofit 2015, que tem o objetivo de avaliar a capacidade motora do equilíbrio estático através da lateralidade dos membros inferiores, né? E esse teste, ele acontece da seguinte maneira, né? Cada indivíduo, né, eles terão que colocar um de seus pés sobre o eixo longitudinal da trave. O aluno flexionará a perna que estará livre, agarrando o peito de pé, com a mão do mesmo lado, imitando, né, a posição do Flamingo. Já sobre a organização, né, das aulas, né, serão 10 aulas aplicadas, né, onde a primeira aula será a aplicação do instrumento, serão 8 aulas com conteúdo, né, e do slackline, e a última aula com a replicação de pesquisa. Na aula 1, iremos introduzir, né, o teste de Flamingo para mensurar cada indivíduo, né, o seu equilíbrio. E já na aula 2, será o conteúdo do slackline por meio de algumas atividades com cordas, né? Na aula 3 terá um aumento da complexidade, diversificando o andar.
Na aula 4 terá um aumento maior ainda dessa complexidade das ações pelos alunos, com a diversificação dos andares por meio dos bancos UX. Na aula 5 iremos apresentar, né, a fita própria do slackline, onde eles farão um trio, um aluno irá andar na fitas com dois auxiliando, né? Já sobre a aula 6, eles terão que variar essa movimentação do andar sobre a fita. Eles irão ter que andar para trás, né, para que o aluno ele compreenda, ó, essa diversificação, né, e também ele se adapta a diversas situações, problemas e a serem resolvidas, né, em outras atividades. E na aula 7 estarão fichas espalhadas, né, pela quadra, onde cada ficha terá uma variação, né, do movimento do andar. E o aluno terá que andar sobre a fita através dessas fichas que vão ser mostradas para eles. Já na aula 8, os alunos terão contato com a prática formal. Eles terão que andar para frente sobre a fita até chegarem na outra ponta. Na aula 9, eles vão permanecer na fita, né? Fazendo o trajeto de ir e voltar por 1 minuto e meio, sem ter nenhum auxílio e também sem sair da fita, né? E já na aula 10, terá a replicação do instrumento do teste Flamingo para ver se existiu uma diminuição significativa, né, na dificuldade do equilíbrio, né, que era presente na aula de educação física. Já nas considerações finais, né, o presente estudo buscou reconhecer, investigar e analisar as influências da modalidade slackline, né, como ferramenta para trabalhar o equilíbrio corporal em alunos. Essa pesquisa realizada mostra diversas possibilidades de aplicação desse conteúdo em âmbito escolar, também os diversos benefícios para a prática, para o equilíbrio dinâmico e estático, não deixando de lado outros benefícios na esfera social, como a empatia, a cooperação, a honestidade, e também algumas vantagens de ordem fisiológica, como o aumento do acervo motor, a melhora nos níveis do equilíbrio dinâmico e estático, mostrado em algumas pesquisas utilizadas como base nesse presente estudo, além de ser uma prática não tradicional que é fora do comum nas aulas de educação física, né? E assim fica nossas referências.